dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Como vocês estão? Aqui quem fala é a Thay e eu tô aqui com o... Com o Renan. E aí, gente, como vocês estão? Bom dia, boa tarde, boa noite também. E hoje vamos aqui conversar um pouco sobre Babylon's Fall, né, Thay? É isso aí. Que, que foi uma surpresa. Enfim, vamos discutir bastante sobre o assunto. O Rena claramente está tentando ser positivo. É porque, na verdade, talvez seja o único ponto positivo. É que a gente ganhou aqui da Square. Uhul! Muito obrigado pela Square ter enviado aqui pra gente poder testar o jogo. Exatamente. Mas, E assim, foi uma oportunidade muito boa. a gente ficou 48 horas com o jogo, né? Jogamos tudo que tinha pra poder jogar nesse beta teste fechado, que é da fase 3 do jogo. E pra quem não sabe, o jogo tá sendo produzido aí cooperativamente entre a Square Enix e a Platinum Games, né? Tem a produção do Junichi Ihara, que é da Square Enix, ele também já foi produtor de Nier Automata lá de 2017. E o diretor é o Kenji Saito, que é da Platinum Games. Ele é game designer de Bayonetta 2009, então não são joguinhos. Então, por isso que a expectativa de todo mundo tava lá em cima, porque a gente sabe, putz, Square Enix, Platinum Games, Junichi Ihara, Kenji Saito. E a É uma galera de premissa... peso. Exato, e tipo assim, a premissa, quando você vai ver, aí você já começa a baixar um pouquinho o hype. Mas assim, tá bom, gente, o que é Babylon's Fall? Babylon's Fall, basicamente, a gente tem um local que depois que os babilonianos, né, morreram, sobrou apenas a Torre de Ziggurat. E agora surgiu esse novo império que tem como meta pilhar as ruínas e descobrir basicamente novos tesouros, né? E esse império, que é o Domitian, ele construiu uma nova cidade bem ao pezinho da torre chamada New Babylon. E eles enviam basicamente esses soldados sobre-humanos chamados sentinelas, né? Os nossos soldados que a gente constrói, para poder basicamente explorar esses locais, ver onde tem tesouros, ou seja, lutear A as torre. fases, né? E eles basicamente apresentam essa premissa de uma forma bem pobrezinha, porque eles falam, eles estão obcecados com esse tal desse lendário tesouro e ficam enviando esses sentinelas para esses locais para poder saquear, né? E basicamente a gente, junto com outros sentinelas, usando uma força chamada The Gideon Coffin, né? Que basicamente é uma relíquia que concede a esses sobreviventes poderes assim sobrenaturais, incomparáveis, super fortes. E basicamente a gente, né, é colocado ali para poder explorar essas fases, né, Rena? Se a Thay falou, né, que a premissa já é meia pobrezinha assim, quando a gente vê o cenário, em uma primeira impressão a gente tem uma ideia oposta, porque ele tem um estilo artístico bonito, assim como as armaduras, que apresentam um bom design. Só que quando a gente começa a fazer as fases, a gente começa a ver que eles acabam batendo na tecla do mais do mesmo, porque você termina a fase, que é basicamente estruturada em 4 partes, no final você enfrenta um boss, Sim. diga-se de passagem, inimigos extremamente repetitivos, e aí você muda de fase e o que você encontra é o mesmo cenário, os mesmos inimigos. É, chega a ficar chato, sabe? Porque você não Chega tem não. uma sensação de avanço, né? Você não tem uma É sensação de chato. avanço. É chato. E o Renan tava falando, tipo, de ponto positivo que a gente pode falar aqui, realmente. O visual do jogo lembra muito estilo de pincelada, sabe? A estética tem uma Sim. estética de pintura a óleo, com uma pegada medieval. Quanto ao quesito no geral, das armaduras, equipamentos, trilha sonora do jogo, Nossa, a trilha poderosa, sonora é muito boa. incrível, sabe? Mas meio que as notícias boas param por aí. Porque a gente fica com uma impressão que no decorrer do jogo, quando a gente esbarra nas missões, fica um tanto quanto preguiçoso, porque a gente não tem uma pluralidade de inimigos, a gente não tem uma pluralidade de mapas. Lembrando que esse é o beta teste fechado, a gente não testou o jogo completo ainda. Mas a gente ficou 48 horas com o jogo e testamos 6 dungeons diferentes. Então, assim, a gente testou uma boa parcela do que vai ser o jogo. E isso me preocupa muito, porque a proposta não é ambiciosa, é cansativa e ainda pode esbarrar num problema bem grave, que é uma possível monetização agressiva, né? Sim, uma coisa que a gente acabou percebendo durante a gameplay é que
para concluir certas dungeons, você vai precisar dar uma farmada ali. Porque as dungeons sobem de níveis, você tem que melhorar seus equipamentos. E para conseguir novos equipamentos, você vai, logicamente, refazer algumas dungeons caso necessário. Sim. Só que aí você olha na loja do mercador do jogo, você vê que já tem implementado a ideia de Battle Pass e possíveis outras monetizações. Quando eu já vejo um Battle Pass logo de cara, num teste beta fechado, com uma característica de grind, assim, durante algumas fases, me desperta aquele alarme de tipo, putz, esse jogo tá com um cara que vai focar em pacotinho, vai focar em monetização bastante agressiva para dar uma reduzida no tempo de evolução do jogador, né? Exato. E o que é bem perigoso, porque é um jogo muito maçante e cansativo, como a gente falou. Agora entrando já em termos de jogabilidade no geral, né? Que eu acho que é o que a gente tem que discutir. Além da possibilidade, assim, de você conseguir criar o seu sentinela, selecionando uma raça, selecionando a raça e o seu tipo de arma principal, né? A gente tem disponível o Russian, né, que usam espadas, a Gavian, que martelo, e o Galelion, que é arco. E assim, a gente também tem uma pluralidade, digamos que grande, de rosto, penteado. Acho isso legal, mas assim, não é uma coisa que vai fazer o jogador criar tanta empatia assim com o jogo como eles estavam esperando, né? Porque a premissa é multijogador online cooperativo para até 4 pessoas. Então, tipo assim, se começa do ponto que não apresenta uma jogabilidade ambiciosa, que os jogadores a todo momento têm que ficar escalando e passando por fortalezas cansativamente e com design igual, cara, pelo menos nessa lore a gente não esbarrou com esse beta, a gente não esbarrou com nenhum tipo de lore ou coisa que faça a pessoa ficar interessada em continuar naquele jogo. A gente tava até comentando, né, Rena? A gente tava jogando 2 horas, que a gente fez alternando, eu joguei um pouco e o Rena jogou também. A gente tava ficando cansado, porque você tava jogando aquilo, você fazia uma dungeon e ficava, putz, é mais do mesmo, vamos lá, enfrentar os mesmos inimigos, os mesmos boss, entendeu? E isso tudo somado com uma gameplay que, apesar de algumas mudanças, né, de algumas atualizações da beta passada, ainda, né? Segundo o que os desenvolvedores afirmaram, é que da beta passada para essa eles buscaram aprimorar. Só que o que a gente viu, né, nesse teste beta fechado é que, infelizmente, alguns problemas ainda persistem, como, por exemplo, a questão do input lag do jogo. Então, é você apertar um botão e ele não ter um tempo de resposta preciso. Isso afeta bastante a forma com que você se movimenta pelo cenário e que você ataca. E outra coisa que acabou me incomodando demais é que, por exemplo, normalmente nos jogos a gente possui uma hierarquização de botões, né? Então, por exemplo, eu apertei para atacar 2 vezes. Se antes de executar o segundo ataque eu executo uma esquiva, então, teoricamente, a esquiva seria o prioritário para o personagem, ele daria a esquiva e depois cancelaria as outras ações. E aqui não é o que acontece, então muitas vezes eu tenho a estamina para fazer a esquiva, eu faço o clique dos 2 botões, o inimigo me atacou, precisei fazer a esquiva e eu morro, porque o ataque pegou em mim do mesmo jeito, mesmo eu mandando ele fazer a esquiva. Aí a gente entra com o problema do input lag e com a hierarquização de botão. Então isso é uma coisa que afeta demais a gameplay e que traz uma chateação muito grande. Porque você não consegue elaborar suas estratégias no campo de batalha. E teve uma coisa que eu achei muito legal que a Thay comentou, que é como vencer qualquer arena com 2 botões. Gente, e eu descobri isso porque eu meio que tava, assim, desculpa, mas eu tava de saco cheio. Então o que aconteceu? Eu virei e falei assim, vou testar jogar só com 2 botões, né? Porque, por que a gente tá falando isso? Porque, tipo, você pode equipar 4 armas, você pode equipar espada, cajado, escudo e também, tipo, sabe, arco. Então, assim, eu falei, pô, legal, vários botões diferentes, você pode usar livremente várias armas. Mas eu tava um pouco cansada, eu virei e falei assim, quer saber? Vou testar só o triângulo, que é o ataque pesado que a gente testou no PlayStation.
E o L2, que são os ataques extras que você dá com combinação de outras armas. Ou seja, triângulo, pá, 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 pá. Gente, eu tava numa dungeon sozinha, porque o meu camarada tinha deslogado. E eu tava na fase 3, que era uma fase difícil. E eu passei pra fase final com 2 botões. Porque o que acontece? Eu levava pancada, mas ao mesmo tempo que eu levava pancada, a minha estamina ia carregando, então eu consegui usar o L2, que é o ataque especial, que é o com coffin lá, da vida, e o ataque pesado. Então, tipo assim, acabei rapidaço, sabe? Então, tipo, tudo bem que você tem uma proposta super elaborada e tal, mas vamos começar a rever as coisas, porque quem ficar com preguiça, ou quem ficar de saco cheio, tipo, eu, vai descobrir que pode matar tudo com 2 botões. O que é bastante preocupante, porque assim, tem essa proposta de ser um MMORPG, entendeu? E parece que eles realmente estão elaborando uma coisa pra poder fazer dar certo, pra poder ser uma coisa duradoura. Mas eu, pelo menos, fiquei com essa impressão que é um tipo de jogo que a galera vai pegar e vai jogar durante uma semana e vai dropar. E tem que lembrar que vai ser um jogo pago. Exato. Então... E tipo, eu não vi coisa relevante que faça com que a gente se sinta envolvido e motivado pra poder continuar no jogo, sabe? Eu sei que a gente tá sendo duro porque é um beta, mas assim, a gente como criador de conteúdo e como veículo também, eles agradecem a gente estar passando esse feedback porque é uma coisa muito preocupante, porque é um jogo caro. É um jogo caro. Por isso que a gente estava até falando, vai ser a nova dor de cabeça da Square Enix. Sim. Saca? É uma coisa bem, bem preocupante, porque a gente tem uma mistura de ataques gigantescas, combinações diferentes. A gente poderia ter um combate ágil, mas não é o que tá acontecendo, sabe? O Renan falou aqui, input lag, falta de hierarquização dos botões e talento, por mais que eles tenham mudado, né, dado uns tapinhas aqui e ali na jogabilidade, ainda tá lento. Falta de fluxo, de velocidade, as ações que inclusive eles modificaram do último teste para esse teste beta, que foi fazer ações exclusivas designadas para cada tipo de arma, acabou que por você não ter hierarquização de botão e um fluxo bem desenvolvido, meio que a pessoa ainda termina, o sentinela ainda termina de fazer o movimento completo e você tá sendo porrado por todo lado. Então, tipo assim, é muito bonito. E quando a gente tá na arena, a gente tem muitos inimigos pra lidar. Então, é um ponto crucial esse, né? Então, é uma coisa que preocupa a gente como jogador e participando desse teste fechado também. Porque imagina jogar com os amigos, seja 10 horas de Babylon's Fall, no estado do beta, é uma coisa Deus difícil. Me livre. Não tem condição. uma coisa bem complicada. Não tem condição. Não tem condição. E outra coisa que eu também fiquei preocupada, que pra quem assistiu o Manda Papo com o Dani, que ele é PCD, uma coisa que eu percebi é que o jogo não é nem um pouco acessível pra pessoa PCD. Tudo bem que a gente tá num teste beta, mas eu tenho certeza que não vai ser um jogo com acessibilidade. Eu tenho certeza. E isso é um problema muito grande, inclusive, para jogos que são desenvolvidos no Japão, no geral. Dificilmente tem modo fácil / acessível. Pra pessoa que realmente tem algum tipo de deficiência. Pro público geral, né? E não pra... esse público não é enxergado pelas empresas, muitas vezes. Exatamente. E assim, a gente não pode deixar de falar disso, né, galera? 2021, tá? Um jogo que vai sair aí com um título de AAA, não encaixa mais pra isso, sabe? Porque são empresas que têm dinheiro. Mas, assim, o que tu acha, Renan? Vai ser... Pra mim, tá batido o martelo. Pra mim, eu acho que vai ser uma dor de cabeça tremenda pra Square Enix. Não, se mantiver a estrutura que a gente viu no beta, eu acho que sim, vai ser uma dor de cabeça. E eu torço muito para que, pelo menos, a questão da jogabilidade se torne mais ágil para tornar a gameplay mais agradável. Mas tendo em vista o visual e a proposta inicial da lore do jogo, que a gente não teve contato com nada referente a isso, eu acho que seria muito interessante se o jogo tivesse alguns componentes single player. Acho difícil colocar isso nessa altura do campeonato? Acho.
Acho que não pra dá. estar numa beta com multiplayer, possivelmente a opção é realmente, vamos tacar pra galera jogar junto e tal o pau. Só que eu acho que é um jogo que se beneficiaria muito mais em uma proposta single player do que num multiplayer que pega um pouco mais pro genérico. Vai ser quase aquele jogo God Falls aí da vida. Mas, Exato, gente, me lembrou inclusive. também fiquei com essa vibe. Eu fiquei, puta merda, olha o erro aí, gente. Mas eu fico triste porque é um jogo muito bonito. É uma estética muito maneira. Com pessoas super capacitadas envolvidas no projeto. E eu acho que o flop vem forte, sabe? Porque joguinhos estão caros. Então... E a gente fez mais, Não dá pra basicamente... fácil. Não dá mais pra fazer teste de tipo, ai, vai que eu comprar aqui, vai que eu gosto, né? Mas eu acho que a gente fez isso mesmo pra poder comentar com vocês o que a gente achou. Falem aí nos comentários também o que vocês acharam da nossa review. Também tem a review no site www.omegascope.com.br. E claro, a gente vai trazendo mais atualizações aí de Babylon's Fall, de outros jogos da Square, de outros jogos que vocês podem estar esperando que a gente também recebe aqui, pra poder trazer aqui a nossa visão sobre isso, né, Rena? E a gente vai ficando por aqui. Acessem todas as nossas redes sociais, @omegascope em todos os cantos possíveis. Cast também. E agradecer aos nossos padrinhos. Faz aí o agradecimento do padrinho. Bom, queria deixar um agradecimento a todos os padrinhos. E quem quiser nos apoiar também, o link estará na descrição. Assim como o Thay falou, das demais redes sociais, o site é www.omegascope.com.br. E nos comentários falei o que vocês acharam. A gente vai ficando Até por mais. aqui. Tchau!